Deus conosco. Hoje nós vamos falar do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Vamos a uma historinha, As Batidas Misteriosas. Historinha essa para dar início às questões relacionadas aos estudos do nosso codificador. As Batidas Misteriosas. Quando ainda iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, estando certa noite entregue a um trabalho referente a esta matéria, comecei a ouvir pancadas misteriosas em algum lugar da sala onde me encontrava. E isso aconteceu durante 4 horas seguidas. Era a primeira vez que uma coisa dessas me acontece. Verifiquei não serem devidas a nenhuma causa acidental, mas, na ocasião, foi só o que pude saber. Por essa época, tinha eu frequentes oportunidades de estar com um excelente médium escrevente. No dia seguinte, perguntei ao espírito que se comunicava por intermédio dele qual a causa daquelas pancadas. Ele me respondeu: era o seu espírito familiar que queria falar contigo. O que é que ele deseja de mim? Perguntei. Ele me respondeu: ele está aqui, pergunte a ele. Cheio de curiosidade, perguntei ansioso quem era ele e o que pretendia com aquelas batidas. Ele se deu a conhecer sob um nome simbólico: Verdade. Eu vim saber depois por outros espíritos que pertence a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra um importante papel. Apontou erro nos meus escritos, indicando-me até as linhas onde estavam. Deu-me muitos conselhos úteis e sábios a respeito do meu trabalho e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu chamado todas as vezes que eu tivesse alguma dúvida. A partir desse dia, esse espírito nunca mais me abandonou. Recebi dele muitas provas de grande superioridade e sua intervenção caridosa e eficaz me ajudou muito, tanto nos assuntos da vida material quanto nas questões espíritas. Desde a primeira vez que lhe falei, as pancadas misteriosas pararam. O que ele desejava de mim? Apenas que começássemos a conversar regularmente e para isso precisava me avisar. Depois de dado o aviso e após termos estabelecido as relações regulares, as pancadas não eram mais necessárias, por isso pararam. É como acontece com o tambor que deixa de tocar para despertar os soldados logo que eles se levantam. Allan Kardec, adaptado de O Livro dos Médiuns, capítulo 5, item 86. Hoje vamos falar de Kardec, um pouquinho sobre a vida do nosso codificador, né? Allan Kardec nasceu na cidade de Lyon, na França, em 1804. Seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas ele usou um pseudônimo chamado Allan Kardec para as obras publicadas do Espiritismo. Era um menino inteligente. Na sua juventude se interessava pelos estudos de ciência, filosofia. Estudou na Suíça com o professor Pestalozzi e tornou-se seu dedicado discípulo. Desde os 14 anos, Kardec ensinava o que sabia para os outros. Conhecia a fundo e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. Conhecia ainda o holandês.
Allan Kardec era professor. Durante o período de 1835 a 1840, deu cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia comparada em sua casa. Era também escritor de livros pedagógicos de aritmética e gramática e traduzia as obras em inglês e alemão. Ele casou em 1832, com 28 anos, com a senhora Amélia Bordet, que era professora. Mas eles não tiveram filhos. E graças à venda de seus livros pedagógicos, ele e sua esposa alcançaram uma posição financeira satisfatória. Em 1854, aos 50 anos de idade, Allan Kardec ouviu pela primeira vez falar nas mesas girantes. A princípio, do Sr. Fortier, que era magnetizador. O Sr. Fortier lhe disse um dia: eis aqui uma coisa que é bem mais extraordinária. Não somente se faz girar uma mesa, magnetizando-a, mas também se pode fazê-la falar. Interroga-se e ela responde. Isso, respondeu Allan Kardec, é uma outra questão. Eu acreditarei quando vir e quando me tiverem provado que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que se pode tornar sonâmbula. Até lá, permita-me que não veja nisso senão uma fábula para provocar o sono. No ano de 1855, Allan Kardec encontrou seu amigo, o Sr. Carlotti, que lhe falou sobre estes fenômenos e sobre a ação dos espíritos. Mas mesmo assim, não lhe convenceu e só aumentaram as suas dúvidas. Você um dia será dos nossos, disse o Sr. Carlotti. Não digo que não, respondeu Kardec a ele. Veremos isso mais tarde. Certo dia, ele foi convidado para assistir às experiências que se realizavam na casa da senhora Plenemaisson. E lá foi a primeira vez que Allan Kardec testemunhou o fenômeno das mesas girantes, que saltavam e corriam. Mas as reuniões que se faziam lá não eram sérias, eram apenas um divertimento. Em uma dessas reuniões, ele conheceu o Sr. Baldim, que lhe ofereceu assistir às sessões semanais que se efetuavam em sua casa. Desde este momento, então, começou a frequentar este local e foi onde fez os seus primeiros estudos sérios em espiritismo. Começou ali a procurar resolver os problemas que lhe interessavam do ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Chegava a cada sessão com uma série de perguntas preparadas e metodicamente arrumadas. Elas eram sempre respondidas pelos espíritos com precisão, profundidade e de maneira lógica. No ano seguinte, em 1856, seguiu ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se tinham na casa do senhor Rostam e a senhora Japete, médium sonâmbula. Também teve relação com outros médiuns que lhe ajudaram no trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas dadas pelos espíritos, coordenadas e classificadas, que formou a primeira edição de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, data que marca a fundação do Espiritismo. Allan Kardec tornou-se mundialmente conhecido, o codificador da doutrina espírita, orientado por espíritos superiores, sob a coordenação do espírito de verdade. Lançou sucessivamente o que é o Espiritismo em 1859, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns em 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em 1864.
O Céu e o Inferno, em 1865. A Gênese foi lançada em 1868. Em 1890, seus amigos reuniram textos inéditos e anotações pessoais de Allan Kardec e editaram o livro Obras Póstumas. Em janeiro de 1858, lançou a Revista Espírita, mensalmente composta por 12 volumes. E em abril do mesmo ano, fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, reuniões de estudos que ocorriam todas as terças-feiras. A missão de Allan Kardec não era fácil, pois a revelação da doutrina transformaria o mundo inteiro e muitos inimigos colocariam obstáculo no seu caminho. Tinha que sacrificar o seu repouso, sua tranquilidade, até sua saúde, para cumprir o seu trabalho. Para tal missão, não era suficiente a inteligência, era necessário, primeiramente, para agradar a Deus, ter humildade, modéstia e desinteresse. Allan Kardec morreu com 65 anos, sucumbindo da ruptura de um aneurisma. Sua esposa, que lhe apoiava nos trabalhos, tinha 74 anos. Neste momento, sobreviveu até os 89 anos. Os principais continuadores do Espiritismo, após a partida de Allan Kardec, foi Leon Denis, o Gabriel Delane, Camille Flammarion. Então, a missão de Kardec foi codificar a doutrina espírita aqui no plano material. Essa doutrina que todos nós temos conhecimento, transmitida pela mediunidade de Kardec, através da intuição. Ele não era um médium ostensivo, mas era intuitivo. Então, quando Jesus desencarnou e retornou à pátria espiritual, ele disse: eu irei, mas mandarei um Consolador. E esse Consolador é o Espiritismo, que o Espírito de Verdade coordenou por meio de Kardec, para deixar para nós esse legado com características científica, religiosa e filosófica, que nos ajuda hoje a nos melhorar, a nos despertar, a nos alertar sobre o uso do nosso livre-arbítrio, sobre a importância da nossa modificação como ser humano, da importância do perdão, do amor, da indulgência, da caridade. E essa missão de Kardec foi difícil, mas sempre teve o amparo da espiritualidade, o amparo de sua esposa dedicada. Que Jesus nos abençoe a todos. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Quando eu era uma criança, eu não entendi o que era a morte. Depois dela, o que ia acontecer? Era mistureba que eu ouvia de quem também não sabia, ainda por cima com os bichos da TV. Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão. Será que eu acredito? Será que não? Será que existe mesmo a Dona Morte? Será que existe mesmo a tal da morte? Aquele bicho feio com uma foice na mão.
Descobri que inferno e o paraíso, oh, oh, começam aqui dentro do meu coração. Quando eu conheci o espiritismo, quando eu conheci a revelação, descobri que inferno e o paraíso começam aqui dentro do meu coração. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com Kardec, com um monte de espíritos que a gente não esquece. Eu aprendi com Jesus, eu aprendi com